Graça e paz, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Voz das Nações. E hoje nós vamos falar um pouquinho da Santa Ceia. Tem vários vídeos no meu canal mostrando a questão da Santa Ceia, falando de vários ângulos, mas sempre a gente traz o assunto novamente, trabalha ele em ângulos diferentes para as peças encaixar e as pessoas crescerem em graça e se libertar do sistema religioso. Você sabia que a dita Santa Ceia é uma das piores heresias, idolatrias que o sistema religioso tem? Se você ir para um religioso e perguntar ele acerca da salvação, ele vai dizer assim: a salvação é pela graça de Deus, é dom de Deus, que não sei o que. Mas o problema é, se eu ficar sem tomar a Santa Ceia, aí eles começam a tropeçar. Começa a tropeçar, por quê? Porque eles vão dizer, não, salvação, que não sei o quê, porque é pela graça. Mas aí, meu irmão, a essência vai dizer o seguinte, a essência do sistema religioso: se eu não tomo a Santa Ceia, eu não estou salvo. Por quê? É sinal que eu não estou em comunhão. Se eu não participo da Santa Ceia, eu não estou em comunhão. Não é assim que eles falam? Eu perco a comunhão. Ao ponto que algum sistema lá, algum ministério do sistema fala que não posso mais pregar, não posso mais. A única coisa que pode é dar dízimo. Dar dízimo sempre pode. Não existe pecado na face da terra que impeça você dar dízimo. Mas existe pecado na face da terra que impede você de participar da Santa Ceia. Então, esse povo, meu querido, quero deixar claro para você, não é diferente do catolicismo. Tem pessoa que fica pegando o sistema religioso evangélico pensando que é diferente do catolicismo. Não é, meu amado. É a mesma coisa. Tem a idolatria do mesmo jeito. Por exemplo, aqui, o pedacinho de pão e os ml de suco, eles idolatram esse negócio, meu querido. Ao ponto que não pode deixar cair no chão, não pode dar criança. Se você não tomar, você não está salvo, você perde a comunhão. E por aí vai. A idolatria idolatra um pedaço de pão e o suco benzido. Benzeu é Jesus. Ainda eles falam dos católicos sobre a transubstanciação. Eles falam, não, nós não cremos na transubstanciação. Então por que o resto que sobra vocês não dão para a criança? Por que tem que enterrar? Por que tem que jogar no rio? Porque, meu irmão, tem tantas coisas que eu poderia mostrar aqui que eles crescem na transubstanciação, que eles creem que o pão e o suco, depois de benzido, se torna o corpo de Cristo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então são a mesma coisa, tem as mesmas idolatrias. Eles falam, por exemplo, do adventismo, né, do sistema religioso representado por adventismo. Aí eles têm a Ellen White, meu amado. O sistema adventista tem a Ellen White. E os outros sistemas evangélicos tem muito mais. Olha lá, o Severino não sei de quem, é o teólogo fulano, é o pai da igreja fulano, é cheio disso, meu irmão. Será que as pessoas estão tão cegas que não percebem? Eles brigam entre si sem perceber que está no mesmo barco. No mesmo barco. Então, eu tive que fazer essa introdução para nós irmos para o texto bíblico de uma maneira simples. Existe o contexto e você precisa de ler, mas vou tentar aqui para o vídeo não passar de 15 minutos. Lucas 22:17 diz assim: e tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e reparte-o entre vós. Primeira coisa, se você ler os primeiros versículos, tá bom? É necessário você ler, por exemplo, se você ler o versículo 7, você vai observar que está falando da Páscoa. Jesus estava na onde? Na Páscoa. Na Páscoa, tá bom? É Páscoa. Isso aqui que nós estamos vendo é Páscoa. Páscoa. Tem uns que falam que Jesus instituiu a ceia na Páscoa. É só se for em Júpiter, meu irmão. Não existe isso aqui. Não existe nenhum lugar na Bíblia um evento que aconteça aquilo que o sistema religioso faz em todo mês.
Não existe. Os apóstolos dando pedacinho de pão, uns ml de suco benzido, falando. Não tem, meu irmão. Não tem. Eu já fiz 300 vídeos de 1 Coríntios 11. Depois vou fazer mais um por esses dias. 1 aos Coríntios 11, a partir do versículo 23. Então, tanto ali em Corinto, no em Atos, qualquer lugar, não tem um lugar, você não consegue me apontar um lugar que os discípulos estão fazendo uma aberração dessa, porque isso aqui é Páscoa, isso aqui não tem nada a ver com Jesus instituindo outra coisa. Não está instituindo. Isso aqui Jesus está na Páscoa, antes da sua morte, estava chegando a sua morte, momento da sua morte, ele disse, e tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai-o e repartiu entre vós. Primeira coisa, primeira cacetada no sistema, que primeiro foi tomado o cálice. Aqui Lucas escreveu assim. Outra coisa, eles pegam isso aqui, e havendo dado graça, viu? Jesus benzeu aquele negócio, então tá falando com nós, meu irmão, dando graça. Jesus sempre dava graça no momento do alimento. Quer ver? Olha só, vamos voltar aqui só um pouquinho aqui. Mateus 15, vamos ver se eu acho 15, eu acredito que é o versículo 36, é isso mesmo. Olha aqui, nas multiplicações, ou na multiplicação dos pães e peixes, está escrito, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-se Deus aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Por que vocês não fazem isso aqui também? Começa a repartir peixe. A pergunta é, porque Jesus tomou 7 pães e os peixes, e deu graça, dando graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Então por que nas religiões eles também não pegam pão, não pegam açúcar e também não pegam peixe para dar para o povo? Porque está escrito aí. Olha as aberrações, meu irmão. Vamos voltar para o compadre Lucas. Vamos lá, Lucas. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 17. Aqui que nós estamos. Então vamos lá. Então, observa que Jesus faz isso e disse, tomai-o e repartiu entre vós. Outra cacetada. Quem que era para tomar e quem que era para se repartir entre vós quem? Porque os doutores falam que é eu e você. Mas aqui está dizendo para os discípulos repartir entre si. Tem um tole não, meu irmão. E nem você, pelo amor de Deus. Vamos para o próximo versículo. Versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Eu vou fazer um vídeo só em cima disso aqui, tá bom? Só em cima disso aqui. Mas aqui não tem nada a ver com o que o sistema religioso ensina. Olha só para você ver. Jesus está falando que ele voltaria a beber o fruto da vide quando viesse o reino de Deus. Só isso, mais nada. Agora o versículo 19. E tomando o pão, viu que o vinho foi primeiro? Mas vamos lá. E tomando o pão, e havendo dado graça, já falei que é o dado graça, partiu, o costume de Jesus em qualquer alimento, e deu para quem? Dizendo, isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Tem muita coisa a ser falada aqui, meu querido. Muita coisa. Vamos ver. Deu aos discípulos, isto é meu corpo. Eu quero perguntar a você, nem no sistema religioso, de maneira direta, eles entendem que qualquer pão é o corpo de Jesus. Indireta, eles dizem que são. Mas aqui, qualquer um camarada racional sabe que isso aqui não é o corpo de Jesus. Isso é meu corpo. Isso aqui, meu querido, é uma linguagem empregada na Bíblia. Jesus falava disso. Quer ver? Vou dar um exemplo rapidinho aqui, porque é brincadeira. João, capítulo 10, o versículo, me parece que é o 9. Olha aqui. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Agora eu vou dizer que Jesus é a porta? Ou eu vou entender um linguajar bíblico? Este é meu corpo. Eu sou a porta. Ué, interessante. Se o pão é o corpo de Jesus, Jesus também é porta. Será qual porta? Essa porta da sua casa? Pelo amor de Deus, meu irmão. É uma idiotice. É uma idiotice tão grande que a idiotice se torna maior quando a gente
percebe que são teólogos que têm coragem de fazer uma patifaria dessa, tá? Aí se torna maior. Aí se torna bem maior mesmo. Então vamos lá. Então esse é meu corpo, já mostrei para você ver. Que isso aqui Jesus simbolizou, porque até então trabalhava-se com símbolos, os judeus trabalhavam muito com símbolos, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Primeira coisa aqui, perfeito, que por vós é dado. Sabe por quê? Porque Jesus morreu para os judeus. Sabia disso? Então, por vós, foi dado para os discípulos e os judeus. Por vós, judeus. Ah, mas não sei o que, meu querido. Qual a dificuldade de entender isso aqui, ó? Qual a dificuldade? Eu queria saber qual a dificuldade de entender. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Gálatas, capítulo 4, o versículo... Olha, bom, se você ler aqui, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí o versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha só, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, fala de dificuldade de entender que Jesus morreu para os judeus, Jesus remiu foi os judeus, e que a bênção com esta, com essa atitude alcançou os gentios. Nós fomos alcançados, mas Jesus veio para os judeus, morreu para os judeus, e a remissão foi para os judeus, meu irmão. E nós fomos alcançados. Mas aqui é brincadeira, é brincadeira. Vamos voltar para o compadre Lucas. Lucas capítulo 22. Vamos colocar no versículo 19 aqui, né? Aí. Então vamos lá. Por vós. Fazer isso em memória de mim. O que Jesus estava falando? Jesus pegou os elementos da Páscoa normal, não instituiu uma outra coisa, meu querido. Ele pegou os elementos da Páscoa e falou com os discípulos, fazer isso em memória de mim. Olha, este corpo, eu vou fazer esse sacrifício. É dado em favor de vós, olha, que por vós é dado. Tá bom, discípulos? Falando com os discípulos. Fazer isso em memória, fazer isto é para mim fazer ou para os discípulos fazerem? Hein, doutor? PhD. Fazer isso, Jesus está falando para a igreja no sentido universal ou está falando isso para os discípulos? Ó, que por vós é dado. Está falando conversa para os discípulos. Essa conversa foi para os discípulos. Fazer isso em memória de mim. Agora, fazer em memória de quem está vivo? Jesus está falando assim, ó, fazei isto em memória de mim. Logo, Jesus morreu. E Jesus ficou 3 dias. Então, você sabe que a Páscoa durava uma semana, meu irmão. Então, com a Páscoa durando uma semana, era para os discípulos pegarem os elementos da Páscoa, que duravam uma semana, e utilizar em memória dele. Por quê? Porque ele estaria morto. Você percebe que para o sistema religioso, Jesus ainda está morto? Eles pegam um pedacinho de pão e uns quisucozinhos e falam assim, em memória de Jesus. Então Jesus está morto? Será que isso aqui não está claro? Que Jesus está falando para os 12 discípulos, que era para eles fazerem isso em memória dele, ou seja, em 3 dias. 3 dias. Será que eu vou encontrar dificuldade nisso? Quando Paulo vai falar deste assunto, não para dar pedacinho de pão e ml de suco para o povo, meu irmão, mas para falar desse assunto, Paulo deixa algo extraordinário. Extraordinário aqui em 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 26. Olha só o que Paulo vai dizer, ó. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu já fiz 300 vídeos sobre isso aqui. Ou seja, anunciar a morte, anunciar que Jesus está morto até que ele ressuscite. Até. Ou seja, aquele gesto que os discípulos iriam fazer duraria só 3 dias. E Paulo aqui está repetindo o que Jesus falou para os discípulos. É só você ler o contexto. Isso aqui não está claro nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, mas é o que Paulo falou.
Eu vou contar para vocês o que Jesus fez na Páscoa. Isso aqui foi que Jesus falou, ó, porque todas as vezes que comer, diz. Não está falando que os coríntios iriam comer, o povo de Corinto iria fazer, não, é os discípulos. Este pão e beber este cálice, anunciai a morte. Jesus não morreu ainda não, meu irmão. Jesus, então o que está falando? Jesus falando com os discípulos, vocês vão anunciar a minha morte, vocês vão anunciar assim, eu estou morto. Jesus está morto. Mas, até que venha, ele vai voltar, ele vai vir. Não, isso aqui não é a volta de Jesus como alguns pensam, porque se Jesus estava morto, ele tinha que vir da morte. Então, eu queria ir um pouco mais além, mas o tempo também não deu. O tempo passou meio que estranho, passou meio rápido. Então nós temos que ver que esse tempo está franciscado. Então, vou deixar essa criptograça aqui para você entender que não tem nada a ver com o que o sistema religioso faz. Jesus, em lugar nenhum, instituiu um negócio chamado Santa Ceia. Canso de dizer para você, Santa Ceia, essa frase nem na Bíblia tá. É ceia, é muito alimento, não é pedacinho, não é petisco de nada. Já falei isso 1 milhão de vezes. Jesus não instituiu, não mandou que a igreja em todos os tempos ficasse fazendo papel de idiotas, dando pedacinho de pão e ml de suco pro povo, falando que aquilo é o corpo de Jesus, é o sangue de Jesus, e falando que Jesus ainda está morto, porque em memória, porque Jesus ainda estava morto, fazer em memória de mim. Jesus falou isso aqui, foi para os 12 discípulos, mandou eles fazerem e mandou fazer nos 3 dias que eles estariam morto. É isso que o texto está mostrando. Paulo lá em 1 Coríntios não está falando nada de pedacinho, de nada, meu irmão. Não é possível que as pessoas estão cegas em ler ali, ver que tem pessoas passando fome, que ali era uma festividade, que ali era um encontro que a igreja estava tendo, e algumas pessoas chamam de uma festa HP, uma festa que tinha por objetivo dar alimento para quem não tem, dar sustento para quem não tem. Será que a pessoa não está enxergando isso não? Será que a pessoa não está enxergando que as pessoas ali, um comia demais e outros bebiam até ficar embriagado, se mostrando que não é petisco, não é ml de vinho, não é pedacinho de pão. Será que isso não está claro ali? Ou será que os óculos da religião é muito mais forte para alguns do que a palavra de Deus? Espero que você acorde a tempo, porque nós estamos vivendo o reino de Deus aqui nessa terra. É para nós reinar em vida. E se você não acordar, você não vai reinar em vida. Você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você aqui nessa terra. Não vai desfrutar. Por quê? Porque o sistema religioso impede. Quem conhece a graça, ele acorda de manhã dando glória a Deus, respirando ar. Quem não conhece, acorda com o diabo debaixo da cama, com Satanás lá dentro do cofre, com Satanás lá na mesa, com Satanás dentro do armário porque não deu dízimo, e acorda sem comunhão porque ele esqueceu que tinha a tal de Santa Ceia, que é o santo petisco. Pelo amor de Deus, vamos acordar, meu querido, acorda, desperta. Vou ficando por aqui, fui.